Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's... Ela tem um título mundial, uma medalha de ouro nos Jogos da Commonwealth e um jogo de pés tão limpo que os treinadores usam suas lutas como tutoriais. Ela não apenas derrota seus oponentes, mas também os faz parecer lentos. Não se deixe enganar pela sua beleza. Esta é Skye Nicolson, a australiana de 30 anos que lutou desde Gold Coast até o ouro no campeonato mundial e fez com que todo o esporte repensasse como é o boxe feminino de elite. Skye Nicolson nasceu em 27 de agosto de 1995 em Middlebrook, Queensland, Austrália. Cresceu em Gold Coast e estudou no Our Ladies College. Mas mesmo antes de lançar seu primeiro soco, sua história já era extraordinária. Um ano antes de Skye Nicolson nascer, seus dois irmãos, Jamie e Gavin, morreram em um acidente de carro. Ela nunca chegou a conhecê-los, mas os carregaria consigo por toda a vida. Jamie Nicolson não era uma pessoa qualquer, era boxeador, era olímpico. Ele competiu nos Jogos Olímpicos de 1992 e conquistou bronze nos Jogos da Commonwealth de 1990. Um legado inacabado. Então, quando Skye começou a treinar aos 12 anos, ela fez isso no Jamie Nicolson Memorial Gym de Yatala, nomeado em homenagem ao seu falecido irmão. Cada round, cada gota de suor carregava consigo o peso da lembrança dele, e ela não estava sozinha. Junto com ela, treinavam as futuras campeãs mundiais Cherneka Johnson e Chekene Ali. Aquela academia não produziu apenas uma campeã, produziu toda uma geração delas. Desde o começo, Skye se destacou. Enquanto outros jovens boxeadores se concentravam em dar golpes, Skye era obcecada em não levar golpes. O jogo de pés, os ângulos e os movimentos defensivos, primeiro se mover, depois pensar e então golpear. Essa filosofia se tornou sua identidade e estava prestes a levá-la aos palcos mais importantes desse esporte. Antes dos Jogos Olímpicos, havia o Campeonato Mundial. Em 2016, Skye competiu no peso meio-médio e voltou para casa com uma medalha de bronze, mas os Jogos Olímpicos do Rio daquele ano escaparam de suas mãos. Ele não se classificou. Outra boxeadora poderia ter desanimado por causa disso, mas Skye tomou uma decisão. Desceu 4 categorias de peso até o peso pena e reconstruiu tudo do zero. O sacrifício valeu a pena de uma forma que ninguém poderia ter previsto. 2 anos depois, nos Jogos da Commonwealth em Gold Coast, realizados em seu próprio país, Skye Nicolson subiu ao ringue na final do peso pena contra Michaela Walsh, da Irlanda do Norte. Continues. Good left hand. So principally from a boxing perspective, the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh's corner. Ela venceu por decisão dividida, conquistou a medalha de ouro em seu próprio país, mas ainda não tinha terminado. Quando chegaram os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, Skye já havia se classificado no torneio de qualificação da Ásia e Oceania de 2020, realizado em Amman, na Jordânia. Após derrotar a mongol Bolortutu Murkuyag e garantir sua vaga na equipe olímpica australiana, Skye chegou ao Japão com um recorde amador de 107 vitórias e 32 derrotas, as cicatrizes de anos de competição internacional de elite. E lutou com tudo o que tinha. Mas nas quartas de final, enfrentou a britânica Kerris Artingstall, numa luta acirrada e agonizante que terminou 3-2 contra ela nas pontuações dos juízes. Nice again, body shot there. Hits him very nice. Get the jabs going. That's another solid jab. It gives you so many options. For Artingstall, the longer that round went on. Sem medalha, apenas decepção no maior palco em que já esteve. Mas ela saiu de Tóquio com um plano, e o mundo estava prestes a descobrir do que ela realmente era capaz. Skye Nicolson assinou com a Matchroom Boxing, uma das promotoras mais prestigiadas do esporte, e estreou como profissional em março de 2022. A estreia aconteceu no Pechanga Resort and Casino, em San Diego, Estados Unidos. Jéssica Juarez foi sua primeira adversária profissional, e desde o primeiro momento, ficou claro que não seria uma noite competitiva.
Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate. Timely once again. O jab de Sky Nicholson já era um problema, e seu jogo de pés fazia com que Juarez parecesse estar lutando contra uma sombra. Limpa, precisa, dominante, do primeiro ao último round. Sim, continue trabalhando. Good right hook. Now, fire under, and now she, and that left hand coming out. Decisão unânime, sem dramas, sem danos. A nova profissional da Austrália havia chegado sem um único arranhão. 7 meses depois, Sky Nicholson voltou ao ringue em Brisbane para enfrentar Christina Jacobs em sua primeira luta profissional em solo nacional, e aproveitou a oportunidade. Christina Jacobs chegou preparada, mas a diferença de nível ficou evidente desde o primeiro round, já que Sky Nicholson controlou a distância, o ritmo e toda a luta. Isso é verdade, ela faz isso? Outra vitória por decisão unânime e com ela, o cinturão inaugural do campeonato feminino peso-pena da Commonwealth ao redor da sua cintura. No Hulu Theater do Madison Square Garden, em Nova York, Sky lutava agora pelo cinturão peso-pena prata do CMB, contra Tânia Álvares. O cinturão... Between Nicholson and Alvarez, what will we see? Álvares tentou usar a força física, pressionando para frente e trabalhando por dentro, mas Sky fez ela pagar cada vez que tentava encurtar a distância. I don't know if tactics are in her stance. Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. Antes do final do round, já estava claro que Sky Nicholson dominava. Uma vitória por decisão unânime e mais um título adicionado ao seu currículo, e o maior avanço de sua carreira estava prestes a acontecer. Essa foi a luta que mostrou que Sky Nicholson estava realmente pronta para a elite. Linda Leca era uma ex-campeã mundial com experiência e pedigree, capaz de expor qualquer fraqueza no jogo de uma boxeadora em ascensão. Leca levou tudo o que tinha para a Cardiff International Arena, no país de Gales. Pressionou para frente, trabalhou o corpo e exerceu o tipo de pressão que só a experiência em nível de campeonato mundial pode proporcionar. She gets in the ring, doesn't always try and adjust. That she hasn't stopped an opponent yet. Seen her in the past, she is awkward. Mas Sky Nicholson lidou com tudo, neutralizou tudo o que Leca lançou, superando a ex-campeã mundial do primeiro ao último gongo. It was the wires through me. I thought it was the height, but that's a good fight tonight. Yeah. So this one, Sky Nicholson on the front foot. She's controlling that this evening in this second round. Yeah, but if I'm coaching a fighter, It'd certainly be a good scout on the record for Sky Nicholson beating a former world champion, though way past her best in Linda Leca. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Sky Nicholson. Outra decisão unânime, 7 lutas e 7 vitórias sem perder nenhum round. O título mundial interino dos pesos-pena do CMB agora estava ao seu alcance. Essa foi a luta que mudou tudo. Sky Nicholson viajou para Tijuana, no México, para desafiar Sabrina Maribel Pérez pelo Campeonato Mundial Interino dos Pesos-Pena do CMB. Ela teve que fazer isso no território de Pérez, diante de um público hostil que queria ver sua campeã vencer. Pérez começou com força nos primeiros rounds, aproveitando a vantagem de lutar em casa e a energia do público para avançar de forma agressiva. Made a smart decision. From title fight. And I think it's a matter of Left hand to the body, a couple of final moments of defeating Elise Marugo Franco. for Sabrina to left. Mas Sky absorveu a pressão e continuou boxeando com um jab preciso e um jogo de pernas impecável. Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. When you were robbed, Gabe, when you not have like Down. Ele se tornou 10 seconds. Nos assaltos intermediários foi uma verdadeira aula magistral. Quando soou o gongo final, Tijuana ficou em silêncio. O público local sabia que tinha acabado. Perez, a former Campeã mundial completa. Sky Nicholson venceu por decisão unânime no México, derrotando a campeã local e se tornando a nova campeã mundial interina dos penas do CMB.
2 meses depois de conquistar o título interino, Sky voltou ao ringue na Three Arena de Dublin, Irlanda, e pela primeira vez em sua carreira profissional, não aguentou até o final. Wild Heart pressionou bastante, mas Sky Nicholson foi implacavelmente eficaz. Assalto após assalto, aumentou a pressão, conectando combinações limpas que aos poucos foram dominando a desafiante. And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against too long to commit to their attacks there. Lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately closer. And if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely work from Nicholson. No 9º assalto, o árbitro viu que o dano era suficiente e interrompeu a luta. Ela? Primeira interrupção de sua carreira profissional, a campeã interina enviava uma mensagem. Ela não estava ali apenas para superar suas rivais, estava ali para destruí-las. There's a thinker in there. There it is. Round 3 scheduled for 10. O campeonato peso-pena do CMB. Primeira defesa, Wells Fargo Center, na Filadélfia, Pensilvânia. Diana Vargas entrou com força e com a clara intenção de colocar Sky em apuros, mas o que conseguiu foi uma derrota esmagadora. She's not going to do it out of range. But she needs to jab her way in the sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so. No. Oh, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson. And maybe she gets on her horse. Os 3 juízes deram a ela uma pontuação de 100 a 90. Uma vitória perfeita em 10 assaltos sem que Vargas ganhasse sequer um. A campeã não estava apenas se defendendo, ela estava mandando um recado no campeonato mundial de... Os movimentos, o tempo e as combinações de Sky estavam em outro nível. No maior palco que o boxe feminino já tinha visto naquela parte do mundo. Unânime. Tudo continuava nas mãos australianas, o retorno para casa e a luta que supostamente coroaria Sky Nicholson com uma vitória como superestrela em seu próprio país, diante da maior multidão australiana de sua carreira profissional. Contra ela está Tiara Brown, desafiante obrigatória, invicta com 18-0 e 11 nocautes. Uma lutadora com um físico impressionante, absolutamente nada a perder. Brown entrou agressiva e dura, transformando a luta em uma batalha feia e desgastante. Corner of Nicholson loved that shot. Finding a tricky target from Nicholson. She fires cut off the ring as she was talking about in the lead-up. A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. Brown tornou a luta física e desconfortável, tirando Sky completamente da sua zona de conforto. Pela primeira vez em sua carreira profissional, Sky não conseguiu encontrar o espaço que precisava para boxear. After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left hand. Nicholson's got punching range, and it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself. Brown comes back with a cup. O público que veio para celebrar viu sua campeã lutando. E Brown foi implacável durante toda a luta, que foi muito mais disputada do que qualquer um esperava. And the new WBC Featherweight Champion of the World, Tiara, the Dark Menace Brown. Pela primeira vez como profissional, Sky Nicholson havia perdido o título dos penas do CMB, e seu recorde invicto tinha acabado.
O retorno para casa se tornou uma decepção. Mas o que separa os grandes dos bons não é como se lida com a vitória, e sim o que se faz depois de perder. Após a derrota, Sky e sua equipe tomaram uma decisão: descer para o peso super galo, resetar e reconstruir do zero. O retorno começou na mesma Manchester Arena, na Inglaterra, e desde o primeiro momento Sky dominou. Real handful. Made the world champion, made the good was Start to prove people wrong. With intent, it's really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. Yeah, different look to her, wasn't it? It was good. No segundo round, Sky desferiu uma série de combinações implacáveis e o árbitro teve que intervir para pôr fim ao castigo em Gonzalez. Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a... Um novo capítulo e um aviso para todas as super galos do planeta. Um sério problema, ele tinha acabado de entrar na divisão. Menos de 7 semanas depois, Sky voltou à Austrália, ao Fortitude Music Hall de Brisbane, para disputar o título vago intercontinental feminino do peso super galo da FIBE. Desde o primeiro momento, a luta parecia equilibrada, mas Sky começou a superar Urbashi. Said that they Nicholson down at 55, she just touches the jab and looking for the big left. She can emerge. Sky Nick trying to use the feints to draw the attack from her. No segundo round, Sky desferiu um golpe brutal no corpo de Urbashi e ela soube que tudo havia acabado. Enquanto Urbashi tentava se recuperar, Sky selou a vitória com uma combinação final poderosa. Oh, she hurt with that body shot. Oh, you gotta keep going. Nice. 2 combates na nova divisão e 2 vitórias por nocaute. Esse retorno não foi apenas real, mas também marcante. A última luta de 2025, Stockton, Califórnia. O título interino do peso super galo do CMB está em jogo contra Julian. Luna, uma veterana com um cartel de 28 vitórias, 4 derrotas e um empate que já estava há anos na elite desse esporte. Durante 10 assaltos, Luna deu tudo de si, mas Sky fez mais. And tripling away in, that's how she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hand, but... Counter shot again to the body, then to 51 as well. And those are the eyes. So just continues to lead the dance here. Vitória por decisão unânime para Sky e o título interino do peso super galo do CMB é dela. Super Bantamweight Champion Sky Nicholson. A virada está completa e a divisão do peso super galo agora tem um sério problema. É isso que torna Sky fascinante além dos títulos. Se você a vê fora do ringue, nunca adivinharia. Ela é calorosa, elegante e encantadora sem esforço, mas coloque-a no ringue e ela se transforma em algo completamente diferente. Um fantasma, uma técnica, um problema que ninguém foi capaz de resolver. O contraste diz tudo e seus oponentes descobrem isso da pior maneira. O que vem depois? Can. Aos 30 anos com um título mundial já em seu currículo e 3 vitórias consecutivas por nocaute em seu retorno, Sky Nicholson está longe de estar acabada. A revanche com Tiara Brown é uma dívida pendente. O título completo do peso super galo do CMB é o próximo objetivo e a divisão sabe disso. A pergunta não é se ela vai se tornar bicampeã mundial. É quando, de uma academia que leva o nome do irmão que ela nunca chegou a conhecer, ela se torna campeã mundial do CMB, a rainha do retorno. A técnica de elite não é apenas um estilo, é uma arma. E Sky Nicholson vem usando isso para desmontar todos que cruzam seu caminho.